voltando a palavra para você, tive que te interromper pelo horário da turma do bate-bola. Agora você pode Não, eu acho falar. que o Atlético, a derrota do Atlético, ela veio pela parte física. O Atlético voltou bem para o segundo tempo, voltou criando melhor do que o Flamengo, e fisicamente, na hora que o Sampaoli faz as trocas e o Atlético não faz, o Flamengo muda o jogo. O Flamengo vai para cima, o Atlético não consegue, eu nem achei que recuou tanto, o Atlético não conseguia voltar. O Atlético ia para o ataque, o Pavão ia pelo ataque pro ataque para a esquerda, o Zarate ia pelo centro e eles não conseguiam voltar. A primeira mexida do Atlético, do Alan Franco, e a saída do Batalha, também arrebentou com o time. Teve um lance que é emblemático. O Atlético, o Hulk está com a bola dominada, ele perde a bola no ataque. O Alan Franco estava entrando na área para tentar finalizar. O Hulk perde essa bola. E aí o Alan Franco sai correndo na frente do Hulk, retornando. O Hulk dá uma carreira atrás, ele ultrapassa o Alan Franco. Isso com 30 e tantos minutos do segundo tempo. O Alan Franco tinha acabado de entrar e o Hulk já jogando há muito tempo. O Hulk parecia uma Ferrari. Eu lembro disso, o Hulk deu um carrinho e tomou a bola. Isso, do Arrascaeta. O Hulk parecia uma Ferrari correndo, o Alan Franco parecia uma bicicleta. E aí ele passa, vai lá e toma a bola de volta do Arrascaeta. Para mim o problema do Atlético nitidamente foi físico. E aí você, mas é preparo físico que tá ruim? Não, eu acho que o Atlético correu demais, não dosou excessivamente na primeira etapa. E eu destaquei isso no intervalo, na reta final do primeiro tempo, falava com o Caixa, estou preocupado com o segundo tempo do Atlético não aguentar, porque o ritmo do primeiro tempo foi muito forte. Estou acostumado a comentar jogos dos times mineiros aqui, eu não vejo isso. E não deu outra, cara. O Atlético cansou. Isso é um problema? É principalmente se o técnico não muda, cara. E o Filipão não trocou. Demorou demais. Du, e aliado a isso, aliado a isso, convenhamos, né? A qualidade do elenco do Flamengo é um absurdo. É um negócio que é absurdo, sabe? Olha o banco. Quando ele mexe, olha quem ele coloca para entrar. A resolução dos problemas, o que faltava até a entrada do Arrascaeta, foi resolvido com ele em campo, cara. Não eu há estava olhando o gol do Wesley. Eu estava olhando o gol do Wesley e me veio à cabeça o gol do Arrascaeta na Copa do Brasil, no Maracanã. A ideia é muito próxima. Só que lá o Pedro serviu, ele foi... A saída do Everson, idêntica ao gol do Maracanã. E ontem, e sábado, basicamente a mesma jogada. Só que o Arrascaeta sai da bola muito rápido. Ele domina e já mete a bola pro Wesley, sabe? Então, quer dizer, é muita qualidade, é muita movimentação, é muita inteligência. E nós temos que levar isso em conta, né, gente? Justamente do lado que a turma estava pregada. E era para ter mudado. Se é o lado mais forte do Flamengo, ele troca. Põe o Arrascaeta para cair e encostar ali no Wesley. Vê os caras voando e não mexe. Por que não dobrou Arana e Rubens na esquerda? Então, eu não que é o maior ladrão de bola do Atlético, tá? Eu não entendi, Nath. Nath tá tentando falar aqui, vou passar a palavra para você. Eu não entendi, por exemplo, entra o Alisson, por que ele não colocou o Rubens junto com o Arana, cara? O Rubens foi marcar o lado esquerdo ali, o lado direito do Flamengo. Ele viu bem o jogo, ele falou, olha, eu coloquei o Pavão ali porque o lado direito do Flamengo, o lateral direito, realmente, o Wesley, ele avança muito. Por que ele não pôs o Rubens? Sabe, pra mim o Filipão teve próximo tirar o 10, mas aí acabou entregando. Eu acho que com relação à postura do time do segundo tempo, não há comparação do banco do Flamengo com nenhum outro elenco no Brasil. É muita gente boa que poderia ser titular em qualquer outro time e fica como alternativa para o Sampaoli. Mas o meu questionamento o Edu fala, o Atlético volta para o segundo tempo bem, criando chances, ainda aguentando fisicamente. Você vê o adversário colocando jogadores de qualidade para tentar uma vitória. Não se coloca o Arrascaeta em campo se você está contente com uma derrota ou se você quer no mínimo um empate. Aí você vê o adversário se movimentando para ganhar o jogo. Eu senti que o Filipão não se movimentou para ganhar o jogo. Além dele ter demorado a fazer as mudanças, eu acho que ele tinha no banco de reservas, por mais que não viva momentos espetaculares, jogadores com um nome pesado para um confronto assim e para tentar dar a vitória ao Atlético. Foi isso que mais me incomodou. Eu estou vendo meu adversário crescer para mudar o jogo, para vencer. O que eu vou fazer para que essa vitória seja minha? Eu senti que o Atlético não conseguiu ter uma postura de um time que queria abocanhar esses 3 pontos, sabe? E aí entra um menino de 17 anos que para mim não fez muita diferença e nem os problemas defensivos, que aí ficaram muito evidentes com o crescimento do Flamengo, ele não conseguiu corrigir. Então para mim ele errou 2 vezes. Ele erra ao não mexer para tentar colocar o time para frente e depois ele erra ao não corrigir nem o que estava errado do ponto de vista defensivo. Quando ele disse que não viu
o que todo mundo viu, que é um Atlético mais cansado, então é um erro gravíssimo cometido por ele. Se ele não viu, ele precisava enxergar até antes da gente. Mas agora, olha só, me responde do fundo do seu coração. Você acha que ele não viu ou que aquilo ali foi só para retrucar na coletiva? Porque Não você conhece sei. o Filipão. Acho que ele não viu. Você acha que ele não viu? Eu acho que pode ter... Senão ele teria mexido. Porque é o seguinte, se ele tem uma queda física no segundo tempo, ele tem jogadores no banco ali, eu não sei como assim, e o que exatamente ele viu no Alan Franco, pro Alan Franco entrar mais no jogo, que jogadores que podem render mais do que o Alan Franco em campo. E eu te cito 2 aqui, que é exatamente para melhorar esse aspecto de ter um time mais físico. Por exemplo. O Patrick e o Rubens, quando você precisa ter um time mais físico, eles necessariamente precisam estar em campo. E aí ele abre mão desses caras e mais uma vez ele coloca o Alan Franco, esperando que o Alan Franco deu exatamente o quê a mais em campo. Eu não entendi. Ele não ter notado a queda física, todo mundo notou. Um grupo de WhatsApp, que fica resenhando durante os jogos assim, todo mundo que estava no grupo comentando lá, o time caiu fisicamente, Cara, o time não vai segurar. Falou no intervalo. Eu escutei o Du falando no intervalo. Então não é possível. Sabe, que ele não tenha visto, que todo mundo viu, que o time cansou. E faz parte. E nem acha que se o Atlético tiver que correr aquilo tudo contra o Palmeiras, para ganhar do Palmeiras, que corra. Mas aí vai no banco. Cara, eu sei que a fase do Edenilson não é boa, a do Patrick não é boa, mas esses caras não podem entrar 15 minutos para segurar o Flamengo. O Rubens podia ter entrado, o Igor Gomes podia ter entrado. Olha o banco do Atlético. Porque parece que assim, o Atlético não tinha elenco. Entendeu? O Flamengo tinha, o Galo não tinha elenco nenhum. Então o Filipão não pôde mexer. Pô, ele tem jogador. Eu comentei Flamengo e América no Maracanã. O São Paulo fez a mesma coisa que o Filipão. O Wagner Mancini fez as 5 alterações, renovou o América fisicamente. Olha que o América, em termos de elenco, não tem nem comparação com o Flamengo, e nem com o próprio Atlético. E o São Paulo ele não mudou. O América engoliu o Flamengo fisicamente no Maracanã. E o São Paulo continuou não mudando. E por muito pouco o América não venceu o jogo. Acabou o Flamengo empatando mais uma vez com quem? Arrascaeta batendo uma falta na cabeça do Vitor Hugo, ele foi lá e fez 1-1. Então, o que aconteceu com o Filipão e o Atlético diante do Flamengo no Independência, aconteceu com o Flamengo no Maracanã. Por mais que você tenha um time com qualidade técnica, hoje futebol, se você perder fisicamente em campo, você pode ser 1 milhão de vezes melhor que o adversário. A parte física conta e conta muito, principalmente numa segunda etapa. Nós falávamos aqui agora há pouco, Léo, enquanto você perguntava a Nath, ainda no debate da rádio, quando você assiste ao Botafogo jogar, e eu não estou dizendo isso simplesmente porque está liderando, não, tá? Estou falando quando você assiste o Botafogo jogar, é alta rotação do início ao fim do jogo. E não é média de idade de elenco, cara. É força física, não, é né? característica, é força física, jogador forte fisicamente. É um time muito intenso, 90, 100 minutos. E ontem, quando o Tiquinho saiu de campo, eu tô falando isso, gente, porque eu tô com Du, eu acho que um dos problemas do Atlético é, no segundo tempo, mesmo essa queda de rendimento físico. Ontem, depois do jogo, o Tiquinho Soares foi perguntado: o que é que diferencia e tal? Ele falou: a gente corre muito o jogo inteiro. Ele falou isso ontem, depois do jogo. Então, essa alta rotação do Botafogo, mesmo tendo uma média de 2 anos mais que o Atlético, né, Du? 1 ano. Um ano e pouco, né? 28,6 a 30. Mais velho o time do Botafogo. Só que é característica, um time muito forte. Então, quando eu citei, eu acho que foi antes de entrar no ar aqui sobre o Otávio, que eu venho falando muito disso, e às vezes do Gemerson, mas mais pro Otávio, é que eu acho que o Otávio, cara, ele pode até marcar bem, mas ele se limita a marcar bem, mas ele não é um jogador físico, ele não sabe sair jogando, e marcar bem, mas não tem punch, ele não tem força física. E eu acho que isso pode ser um problema para o Atlético também, sabe? Então, assim, é muita limitação para o que o Atlético mais precisa. Não estou dizendo que a culpa é dele, não, tá? Eu acho que a culpa, por exemplo, tomar um gol estando no campo, no canto, na batida de uma falta, diz mais sobre o resultado do que a atuação do Otávio. Deixa eu fazer um parêntese nisso aí, porque a torcida do Atlético se dividiu, mas mais criticando o Everson no gol do Arrascaeta. Na sua opinião, o Everson falhou? Na minha? Falhou. Ele tomou um gol, ele estava no canto da bola, o Léo. O tempo de reação ali para mim foi um problema. Eu acho que ele falhou sim.
O Everson, ele reclama depois do gol do sexto homem, né? Na barreira, que não era para ter entrado, acabou tirando o campo de visão dele e ele só viu a bola quando passou. A falta foi muito bem batida, era muito perto, foi na bochecha da rede, mas a falha. O goleiro do nível do Everson tomar um gol no próprio canto, eu só não acho que não foi essa falha esdrúxula, é um frangueiro, não. Não é um peru, esses negócios. Não, mas era uma bola que ele tinha que defender. Tomou um gol de falta no próprio canto. Assim, eu acho que há sim uma falha. Há explicações? Essa do sexto homem que entrou, talvez tenha atrapalhado, mas atrapalhou o tempo de reação. E um goleiro desse nível, eu repito, não pode tomar um gol no próprio canto. Nath. Eu tô com vocês. Acho também que há uma falha. Não é um peru, coisa horrorosa que não pode acontecer, mas um goleiro do nível do Everson não pode deixar também com que essas coisas o atrapalhem, né? Se há uma falha no tempo de reação, há uma falha na montagem da barreira, então que seja, colocando muita gente na frente. Mas que há uma falha, sim. Mas é muito bem batida a falta. Eu não tiro o mérito do Arrascaeta, mas eu pego aqui um lance, vocês vão se recordar, um gol de falta do Hulk no Campeonato Mineiro, que o Hulk dá uma pancada lá na gaveta, não tem como pegar. O chute do Arrascaeta não foi na gaveta. Ele foi forte, como o Du falou, na bochecha da rede, mas a meia altura. Ele é a altura do Everson pular e pegar. Só que ele sai atrasado, né? E aí, esse negócio do sexto homem da barreira. Olha, tem uma câmera atrás do gol que dá pra ver a bola, o Arrascaeta e o Everson, a visão dele. A impressão que ele tinha visão, né? Ele viu, ele tava vendo. Se um cara entrou lá a mais e tudo, ele como goleiro, ele que manda fazer a barreira, ele tem que sair daí, pulando o que for. E, digo mais, se você monta a barreira do seu lado direito e você fecha o lado esquerdo é seu, irmão. Se o cara bate no meio da barreira, passa no meio da barreira, a culpa é da barreira, não podia ter aberto. Se o cara bate lá no trinco, por cima da barreira, é mérito do batedor. Mas que ninguém hoje está conseguindo bater assim. Marcelinho batia assim, Neto, Nelinho, esses caras. Hoje ninguém bate assim. Então, se o Arrascaeta conseguisse dar um tapa por cima da barreira, lá no outro ângulo, cara, mérito do Arrascaeta, não tinha como pegar. Agora, se você põe a barreira aqui e fala, não, a barreira tá aqui, esse canto é o meu, você toma no seu canto, é falha. E um goleiro do nível do Everson, porque era um cara convocado para a seleção brasileira até o ano passado, não pode tomar um gol desse. E por mais que o Flamengo tenha elenco, que a gente falou aqui do Filipão, mas isso arrebenta o time também, ué. Na hora que o Atlético tomou o gol, sabe quando dá aquele assim, ferrou. Não vamos conseguir ganhar de novo. Eu tive esse... Você estava no estádio, Du. Não deu esse sentimento assim, ferrou, não vai ganhar de novo? O sentimento foi ainda pior, porque a gente estava na cabine, nós temos um monitor, todo mundo viu que não foi falta, né? E não foi falta. A falta foi do Arrascaeta no Gêmeos. E para ser justo, o gol do Atlético também deveria ter sido anulado pelo VAR. Falta do Paulinho na origem da jogada. Só voltando rapidamente... Arbitragem tenebrosa, né? Horrorosa. Muito inseguro. Só voltando rapidamente na questão da intensidade, o que vai a favor do Filipão é que não foi ele que montou esse elenco, né? O técnico anterior cobrava muita intensidade do time e por isso eu sempre falava, o rodízio não é aleatório. Ele faz rodízio porque ele exige o máximo de intensidade todos os jogos. O rodízio nunca foi aleatório. Hoje não existe mais o rodízio. E para piorar, nem substituição. Você repete o time todo jogo. A intensidade que foi feita no jogo contra o Flamengo. O mínimo que tinha que ter acontecido era a alteração. Mudar. Você tem 5 alterações. Seu time correu pra caramba. Você faz as 5 alterações, você renova seu time fisicamente e um elenco que foi moldado para ser intenso todos os jogos, ele vai seguir intenso. Não há mais o rodízio. Toda rodada é o mesmo time. Automaticamente vai baixar um pouco a intensidade. E se num jogo o time corre como correu na primeira etapa e você faz uma alteração até os 30 minutos do segundo tempo e o seu adversário faz 4 e depois mais uma, cara, a chance de você perder o jogo ela é enorme. Porque você tem menos qualidade fisicamente também. Você menos tá com qualidade técnica e você passa a ter menos qualidade física do que o seu adversário. E o seu adversário vai lá e te vence o jogo. Então isso é um problema muito sério que aconteceu e para mim eu tenho muita convicção que o Atlético perdeu o jogo para o Flamengo fisicamente. Vamos começar a traçar aqui o jogo contra o Palmeiras. Daqui a pouco, porque já vi gente no chat aqui perguntando, daqui a pouco a Batalha KTO, nós estamos acionando aqui, só para vocês terem uma ideia, Du, HG, eu, Natália Fiuza, João Vitor Xavier, Piquetito, Caixa, Ale Oliveira, Thiago Reis, todo mundo na Batalha da KTO. Vocês vão ver, vai começar nessa segunda-feira e vai ter toda segunda-feira aqui no debate dos comentaristas. Mas, ô Nath, vem aí o jogo contra o Palmeiras.
que passeou para cima do América. O Palmeiras definiu o jogo e até se poupou. O Abel Ferreira tirou gente do jogo. Foi o pior dos mundos. O melhor dos mundos era pelo menos o Palmeiras ter que correr pra caramba pra ganhar do América, não aconteceu. E um confronto que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, o Atlético contra o Palmeiras, mas em situações diferentes. No ano passado, é verdade, o time do Atlético estava titubeando também com o Cuca. Mas tinha aquele movimento para Libertadores, vocês lembram? Parecia que assim, um brasileiro não tá aqui, mas quando era Libertadores, os caras estavam, pá, é a nossa chance e tal. Eu acho que vai ter que ser uma pegada, o futebol diferente, mas uma pegada semelhante. Eu acho que para conseguir vencer o Palmeiras e se classificar, o Atlético vai ter que fazer um exercício, e o Atlético, a torcida, de esquecer o Brasileirão. As más atuações, a posição na tabela, esse futebol por vezes modorrento, não foi o caso contra o Flamengo, mas que a gente assistiu em outras oportunidades. Isso tem que ficar longe. Libertadores tem que ser um clima completamente diferente. E se essa rivalidade recente com o Palmeiras for o combustível para trazer o Atlético de volta para o jogo, para aumentar essa rotação, que seja. Mas eu acho que a Libertadores por si só, e claro, a circunstância que se coloca na temporada, a única coisa boa que o Atlético pode ter é essa Libertadores. Porque no Brasileirão, se ele conseguir uma vaga para a própria Libertadores, ele já vai estar no lucro. A tabela se mostra hoje um Atlético que não está nessa briga. O Atlético hoje não briga por Libertadores no Campeonato Brasileiro. Ele está mais perto da zona do rebaixamento do que do G6. Então, se ele quer, inclusive, disputar o torneio continental na próxima temporada, ele tem que brigar na própria Libertadores. Acho que esses ingredientes, eles têm que estar muito presentes, sabe? Na cabeça dos jogadores, no movimento ali da preleção. O Atlético precisa reunir forças, talvez onde ele nem saiba. Eu acho que há uma questão, assim, o primeiro confronto Palmeiras e Atlético, 2021, né? O Atlético era o favorito, porque era aquele time arrasador do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. O Atlético era o favorito e acabou eliminado. No ano passado, o Atlético vivia um momento, a saída do Turco, a chegada do Cuca, mas a chegada do Cuca não acabou dando certo, o Atlético foi eliminado, mas a chegada do Cuca deu uma energizada, né? Parecia que era a solução, agora vai. 2 grandes jogos. Então. Foram 2 grandes jogos e o Atlético acabou eliminado mais uma vez. Agora o movimento é diferente, o Filipão não me parece ter essa força toda, a sua chegada, que teve a chegada do Cuca naquele momento. Até porque o primeiro jogo do Cuca foi o Palmeiras, né? O Filipão já vem de uma sequência ruim que inevitavelmente dá uma desanimada. Mas é um cara que sabe jogar mata-mata. Eu acho que o Atlético tem que se apegar a isso. Quando o Filipão foi anunciado, eu falei aqui, eu acho que para Brasileirão, ele não vai brigar por nada. Eu acho que Brasileirão, se ele fizer um bom Brasileirão e pegar nem que seja uma pré-Libertadores, vai ser isso. Mas na Libertadores, aí sim, aí eu acho que o Filipão tem cartas na manga. Agora tem mais uma coisa, Léo, que eu, por exemplo, citei o Otávio, a gente falou da falha do Everson, né? Mas é importante que o Hulk compareça também. Nesses jogos grandes, nesses jogos decisivos, quando os jogadores decisivos resolvem, o Arrascaeta tá aí num clássico de sábado meio que para chancelar o que eu tô dizendo, é importante que o Hulk apareça também, cara. Sabe, esse tipo de jogo não é novidade nenhuma esse elenco para ele já está há muito tempo aí, mais uma vez o Palmeiras, ele está com uma certa dificuldade para jogar e é necessário que ele entenda o que está acontecendo para ele tentar fazer um tipo de jogo que o Filipão precisa fazer algo para favorecer. Acho que o Du falou no comentário de sábado até, dele ter jogado um pouco mais de frente, você falou isso no comentário, né, Du? Ele precisa comparecer, Léo. Ele precisa decidir. Se o Paulinho começou a Libertadores bem, que apareça num momento como esse. Sabe? Porque a gente fica falando aqui de Otávio, botar a culpa num gol sofrido pelo Everson, falar de um time que caiu fisicamente e tal, tudo bem. Mas e a força ofensiva desse time? Quando é que ela vai voltar a aparecer? O pior jogador do ataque do Atlético é o Hulk. Pois é, sim. Porque existe um certo critério de cuidado com o Hulk, por razões óbvias, é um jogador acima da média, mas que não está jogando, não está resolvendo. Quando é que vai resolver? Quando é que vai resolver? Se não está resolvendo, não está resolvendo, por quê? Porque senão fica fácil, bate em um, bate em outro, bate no grupo, bate não sei o quê, bate no gramado, e o ataque? Ô, Du, é um jogo com característica diferente, né, do jogo contra o Flamengo, na minha opinião. Porque o fato do Flamengo ter um futebol mais propositivo, marcação alta, o Sampaoli gosta de ficar com a bola,
Isso deixou o Atlético muitas vezes jogando em contra-ataque. O gol do Paulinho sai de contra-ataque. O Hulk teve oportunidades, é o famoso correr, né, com a bola de frente. Agora, se você pega um time mais estacionado lá atrás, e eu não sei se o Palmeiras vai fazer diferente dos anos anteriores, mas nos anos anteriores o Palmeiras veio aqui e se defendeu pra caramba. O Palmeiras respeitou demais o Atlético e acho que vai respeitar de novo. Pra mim, o Atlético vai encarar uma defesa mais postada contra o Palmeiras. E aí, como é que o Hulk faz para jogar de frente, para não ficar de costas para zagueiro, para não ser engolido como ele foi no caso do Kahneman no jogo contra o Grêmio? É difícil. Eu não gosto do Hulk como centroavante. Ele de costas recebendo bola quebrada, zagueiro trombando nele o jogo inteiro, tirando ele do sério. Enfim, eu acho que ele rende mais atrás do centroavante. Circulando ali na intermediária, caindo pela esquerda, pela direita, não preso, geralmente a um lado só. Você acha uma boa o Kardec jogar esse jogo de quarta? Eu acho que o Filipão não vai mexer em nada no time. Vai ser o mesmo time que entrou contra o Flamengo, entrou bem. Mas você queria o Kardec? Não, eu acho que por circunstância, talvez ele vai, uma hora ele vai ter que fazer isso. Só porque eu queria, isso que o Edu tá dizendo aqui. Eu queria. Se colocar o Kardec mais plantado, Eu queria. tirar o Hulk um pouco, sabe? O Hulk Tirar os jogando lados, atrás, igual o Du falou. pode abrir espaço e pro aí, Zarate. Paulinho e Pavon, ou Zarate e Pavon, quem vai amigo, sair e do vamos time? embora. Paulinho. O Paulinho fez um grande jogo Não, contra o Flamengo. eu tô dizendo que pode ser uma o boa Paulinho é o alternativa. jogador mais decisivo do Atlético na Libertadores e vem de um bom jogo. Aí você tira o Paulinho na Libertadores. Não, eu não estou dizendo que eu tiraria para esse jogo, não. Estou dizendo que se tivesse que tirar, eu sacaria se continuar jogando o que está jogando o Paulinho. Eu não sei, eu até antes do jogo contra o Flamengo, em todos os programas durante a semana, eu teria sacado o Paulinho, trazido o Pavon para a esquerda, como aconteceu, entrado com o Kardec. O Zarate na direita. Ele pode fazer isso durante o jogo. O Hulk como ponta de lança. E trocando com o Zarate. Às vezes o Hulk caindo mais pela direita, na hora de marcar uma pressão, o Zarate ficando lá em cima com o Hulk, o Kardec, o próprio Pavon, mas enfim. O Filipão não fez e acertou na escalação. A escalação, é verdade. O Filipão montou um Atlético muito bem montado contra o Flamengo e deu certo a maior parte do jogo até o time colocar a língua para fora. E eu acho que ele não vai mexer para esse jogo contra o Palmeiras. Deu para perceber que o Filipão e a sua comissão técnica estudaram muito o Flamengo, as mexidas foram em função do Flamengo e podem ser em função do Palmeiras também. A gente sabe que o Abel estuda também muito o Atlético para aquele jogo no Campeonato Brasileiro que foi 1-1. O Cudê era técnico do Atlético, foi um ótimo jogo. O Atlético foi até melhor do que o Palmeiras em boa parte da partida. O Abel mudou seus dois laterais, pensando no Atlético, e até chamou atenção. Eu não me lembro qual foi a escalação, mas o Abel ele tem uma dupla de laterais. Quando joga o Marcos Rocha, joga um lateral esquerdo. Quando joga o Mike, joga outro lateral esquerdo. E é assim que funcionava até aquele jogo. E contra o Atlético foi assim que aconteceu. Ele mexeu na dupla de laterais, justamente pensando no Atlético, mas era um Atlético de outro técnico. Era um Atlético com dois atacantes. Não tinha o Guilherme Arana. Era um Atlético diferente. Era um Atlético em termos de peças até inferior ao que o Filipão tem hoje. Não tinha Igor Rabelo, não tinha Guilherme Arana. O Atlético hoje é até mais forte. Du, nesse dia, Marcos Rocha, Isso. Everton, Marcos Rocha, O lateral esquerdo Luan, era quem? Gustavo Gomes e Vanderlan. O Vanderlan é o isso. contrário. Ele usou o Marcos Piquerez com o Rocha, Mike. que ficava mais, e o Vanderlan, que apoiava mais. Quando ele tem o Mike, que apoia Vai mais, o Mike, ele fica o Piquerez. Então o Abel joga dessa maneira, ou pelo menos até aquele jogo era assim. Então ele fez essas duas alterações para segurar o lado esquerdo do Atlético, que era mais forte na época, com o Marcos Rocha, e o Vanderlan atacar pelo outro lado, pela esquerda. São dois treinadores que certamente vão tentar mandar a campo o melhor que eles têm, mas pensando no adversário. Eu tenho certeza que vai ser um jogo de cenário completamente diferente do que foi contra o Flamengo. Mas eu acho que o Filipão não mexe no Atlético. Vai repetir a equipe se o Batalha reunir condições, porque ele teve que fazer uma cirurgia. Então acho que vai pro... Não, acho que teve que fazer cirurgia, não teve que chegou a esse ponto, não chegou a ponto de fazer cirurgia. Mas né? ele... Um procedimento. Hoje o Claudão falou que a informação era boa. Eu Ele acho não que deve ficar fora, não. repete o time. Ô, Léo, você sabe qual que pode ser o grande problema do Atlético contra o Palmeiras? Eu achei que você ia falar qual é o grande sacada pro Galo ganhar do Palmeiras. Mas, Eu falei, de certa o forma, problema nós já sabemos de um tanto. Não, mas de certa forma porque quando você corrige o erro, né? A Manda, bola Nath. parada. Você viu o Palmeiras contra o América? 3 gols de bola parada. Até do Arthur. Até do Arthur, que tem 1,68 m. É tipo eu, no meio da galera alta, entendeu? O Arthur no meio das pessoas lá do Palmeiras.
É tipo eu perto de qualquer pessoa no mundo. Não, entendeu? não é assim também não. Talvez Rafaela. Ou você né? perde o Piquetito. Eu lá em Curitiba era bem engraçado, assim, eu e Piquetito andando perto do Pansieri, Pois sabe? é. Dava um desequilíbrio. Mas, assim... Bola parada do Palmeiras a bola parada é danada. fortíssima. E a do Por quê? Atlético é um problema. É do problema. Então, esse eu acho que é um ponto de atenção que o Filipão tem que trabalhar até na quarta-feira. Não é só porque a bola parada no Atlético tem sido um problema. É porque no Palmeiras, ela é um dos principais trunfos do time. O que o Palmeiras tem, quando o Palmeiras não consegue construir o jogo por baixo, com troca de passe, com triangulação, com contra-ataque, é a bola parada geralmente que salva. E aí você tem muita gente que cabeceia bem, né? O Rony faz gol de cabeça, eventualmente. Os zagueiros Murilo e Gustavo Gomes são quase que especialistas nisso. O Murilo fez ontem, inclusive. Então, se tem algo que o Atlético tem que tomar muito cuidado, é isso. Porque, principalmente, se o Palmeiras tiver uma postura um pouco mais conservadora, de deixar o Atlético vir mais para o jogo, ele vai utilizar muito a bola parada. Cobrança de escanteio, de falta. Então, é uma preocupação que eu tenho, viu? E vendo ele jogar ontem contra o América, forçando todos os escanteios, primeira trave, segunda trave, é uma preocupação. Eu vou tentar trazer um alento, que é o Igor Rabelo, que entrou bem demais, voltou bem demais pro time do Atlético. Olha só, se a gente for pegar a escalação... Só para concluir, Nath, o que me preocupa é porque isso é uma das coisas que me frustra mais nessa vinda do Filipão. Porque eu achei que a bola parada no Galo ia melhorar sensivelmente, né? Porque bem sempre foi muito estilo do Scolari, bola parada, um futebol mais físico, e não melhorou. Só que aí não é só a conta do treinador, é dos jogadores também. Eu acho que o Everson precisa se impor mais em bolas levantadas na área. Quando der para sair, tem que sair mesmo, irmão. Joelho no alto e é minha, e sai rompendo. Eu acho que os zagueiros têm que ter uma postura mais agressiva, como o Rabelo está tendo. E a postura agressiva, vocês podem se recordar diversas vezes. O Flamengo não é tanto um time de dar chutão. Mas quando dá um chutão lá pro atacante, o Rabelo chega batendo com o peito, irmão. Nas costas do atacante, cabeceia em cima e tal. Eu faço falta de vez em quando, mas se impõe. Lembra do que você falou do Otávio? Você falou assim, o Otávio precisava de mais força física. É imposição física. É dividir uma bola, e não é chegar fazendo falta ou sendo maldoso, mas é se impor fisicamente, coisa que o Batalha faz com maestria. Usar a sua força. Então, eu acho que o Palmeiras faz isso muito bem. O Gustavo Gomes é um absurdo, cara. O tempo de bola, a imposição física. Então, o Atlético precisa do Filipão ajeitar. Olha, vamos ver aqui uns vídeos, aqui os gols do Palmeiras, mas os caras lá dentro também, a tomada de decisão do Everson de sair. O Rabelo, na minha opinião, tem jogado bem na zaga do Atlético. Agora, o companheiro dele, seja quem for, Lemos, Gemerson, quem for, também precisa ter essa capacidade. E os outros para ajudarem também. O Batalha é bom na bola aérea, né? O Atlético não vai. Todo mundo aqui já está cantando que a bola aérea do Palmeiras é muito forte. 6h29.